Quinta-feira. Pessoas vencedoras não fazem o que é bonito, fazem o que funciona. A maior parte das pessoas quer o resultado, poucas querem o processo. E esse é exatamente o motivo pelo qual tanta gente vive frustrada, cansada e parada no mesmo lugar. Porque é fácil admirar o destino, difícil é sustentar a construção, é fácil falar sobre vitória, difícil é atravessar os dias comuns sem abandonar o que precisa ser feito. Tem muita gente tentando parecer forte, produtiva, disciplinada e focada. Mas a aparência não sustenta a transformação. O que sustenta é repetição. O que sustenta é base. O que sustenta é aquilo que ninguém vê, mas que define tudo. E talvez esse seja o ponto que mais incomoda. A vida não recompensa o que parece bonito. Ela recompensa o que é consistente. Talvez você já tenha percebido isso de um jeito doloroso. Às vezes, a pessoa começa cheia de intenção, cheia de energia, cheia de planos. Fala como quem vai mudar tudo. Promete muito para si mesma. Mas quando o processo exige permanência, ela desmorona. Não porque faltou sonho, faltou estrutura, não porque faltou desejo, faltou repetição inteligente. E é por isso que o resultado continua distante. Porque o resultado não nasce de um momento de inspiração. Ele nasce de um padrão. Agora presta atenção, porque aqui muita gente se engana. Sucesso real não nasce da aparência, nasce de repetição inteligente. Não é sobre fazer algo grandioso uma vez. É sobre fazer o certo tantas vezes que aquilo começa a moldar quem você é. É por isso que o que funciona quase sempre parece simples demais para ser valorizado. A pessoa quer um método extraordinário, quando na verdade precisa de disciplina ordinária. O problema é que o mundo acostumou muita gente a confundir impacto com aparência. Se parece forte, parece bom. Se parece acelerado, parece eficiente. Se parece cheio, parece progresso. Só que o que parece não é o mesmo que o que constrói. Existe muita movimentação sem direção. Existe muita energia sem foco. Existe muito barulho sem execução. E no fim, tudo isso produz pouco ou quase nada. Quem vence entende uma verdade desconfortável. O que importa não é como a construção parece por fora. O que importa é se ela aguenta por dentro. É por isso que base importa tanto. Porque sem base, qualquer vento derruba. Sem base, qualquer emoção interrompe. Sem base, qualquer frustração vira desistência. E quando a base é fraca, a pessoa até avança por um tempo, mas não sustenta. Então, talvez a pergunta certa não seja se você quer vencer. Talvez a pergunta seja se você está disposto a fazer o que realmente vence. Porque vencer não tem tanto a ver com imagem. Tem a ver com estrutura. E estrutura sempre cobra o preço da honestidade. Vamos falar do que quase ninguém gosta de admitir. O valor da base, do foco e da execução está justamente no fato de que eles não chamam atenção de imediato. A base parece lenta, o foco parece restritivo, a execução parece repetitiva, mas é exatamente aí que está a diferença entre quem sonha e quem constrói. A base é aquilo que te impede de depender do humor do dia. A base é o que sustenta sua mente quando a empolgação some. É o que te mantém de pé quando o ambiente não colabora. É o que te dá continuidade quando ninguém está te lembrando do que você quer. Sem base, tudo vira improviso. E vida improvisada costuma produzir resultado improvisado. O foco, por sua vez, é o que protege a sua energia. Muita gente não está cansada porque trabalha demais. Está cansada porque dispersa demais. Está cansada porque tenta viver em 1000 direções ao mesmo tempo. E uma mente espalhada não constrói nada profundo. Ela começa várias coisas e termina poucas. Ela coleciona intenções e entrega resultados rasos. Já a execução é a parte que separa teoria de realidade. Porque saber o que fazer não muda a vida. Fazer, sim.
A execução é onde a promessa encontra o chão. É onde a ideia deixa de ser bonita e passa a ser útil. É onde a visão encontra resistência. E é nessa resistência que muita gente desiste. Porque quer o efeito sem o esforço, quer a meta sem a travessia, quer o prêmio sem o processo. Mas a verdade continua a mesma. Quem quer uma vida forte precisa construir fundamentos fortes. Quem quer uma mente estável precisa treinar a atenção. Quem quer resultado precisa parar de negociar com a disciplina. Porque foco sem execução é intenção. Execução sem base é sorte temporária. E base sem constância é só potencial desperdiçado. Você não precisa de mais aparência de mudança. Você precisa de mais estrutura de mudança. E isso só acontece quando você para de procurar atalhos e começa a respeitar o que realmente sustenta a transformação. Agora vamos entrar no lugar onde quase tudo acontece e quase ninguém vê. O bastidor. É ali que a transformação real começa. Não no palco, não no anúncio, não no momento em que alguém aplaude. O bastidor é onde a pessoa é testada sem plateia. É onde a disciplina revela se é real ou se era só entusiasmo. É onde a intenção encontra o atrito da rotina. Muita gente quer o resultado visível, mas ignora o trabalho invisível. Quer o corpo transformado, mas não quer o treino repetido. Quer o negócio crescendo, mas não quer a consistência diária. Quer a mente forte, mas não quer vigiar os pensamentos. Quer reconhecimento, mas não quer suportar o silêncio da construção. E é no silêncio que muita coisa morre. É no silêncio que a maioria desiste. Porque sem aplauso o ego enfraquece. Sem validação a motivação escapa. Sem espetáculo, a maioria para. Só que o que sustenta a vitória é justamente esse trabalho que ninguém vê. É levantar quando não dá vontade. É repetir quando já cansou. É corrigir o que ninguém percebe. É manter o padrão quando seria mais fácil relaxar. É continuar agindo certo mesmo quando o retorno ainda não apareceu. Isso parece pequeno, mas não é. É enorme, porque é no escondido que a identidade é formada. Todo mundo quer chegar no resultado final. Pouca gente quer viver a parte em que ninguém está olhando. Mas é exatamente ali que a vida pergunta quem você é de verdade. Quando não tem ninguém para te lembrar do que é importante, o que você faz? Quando ninguém está cobrando, você mantém o ritmo? Quando a emoção baixa, você continua? Essas perguntas são mais importantes do que parecem, porque elas revelam se você está construindo caráter ou apenas reagindo ao momento. O bastidor também revela quem depende de estímulo para funcionar e quem depende de compromisso. Estímulo é bom, mas é instável. Compromisso é menos chamativo, porém muito mais poderoso. Ele não precisa de ambiente perfeito. Ele não precisa de clima ideal. Ele não precisa de empolgação. Ele precisa apenas de decisão. E decisão repetida vira força. Talvez seja por isso que tanta gente admira o resultado alheio, mas não entende o custo escondido por trás dele. O que aparece como talento quase sempre começou como disciplina. O que parece natural quase sempre foi treinado. O que parece fluido quase sempre foi construído com esforço invisível. E quando você entende isso, para de invejar o palco dos outros e começa a respeitar o bastidor que falta construir em você. E aqui vem o contraste que expõe tudo. Existe uma diferença brutal entre quem espera e quem constrói. Quem espera vive de expectativa. Quem constrói vive de processo. Quem espera observa a vida passar. Quem constrói entra na vida com responsabilidade. Quem espera quer uma mudança sem tensão. Quem constrói aceita que toda mudança real exige atrito. Quem espera costuma dizer que, quando tiver mais tempo, vai começar. Quem constrói começa com o tempo que tem. Quem espera
quer se sentir pronto. Quem constrói se torna pronto no caminho. Quem espera quer uma garantia. Quem constrói entende que a garantia vem depois da repetição. Quem espera depende do momento. Quem constrói depende da decisão. E talvez essa seja a verdade mais incômoda de todas. Esperar pode parecer confortável, mas custa caro. Porque enquanto a pessoa espera estar motivada, mais tempo ela perde. Enquanto espera o cenário ideal, o cenário real continua crescendo sem ela. Enquanto espera a sensação certa, a vida continua cobrando postura. E de pouco em pouco, a pessoa vai ficando especialista em adiamento. Já quem constrói, aceita começar pequeno. Aceita errar e corrigir. Aceita repetir. Aceita parecer comum antes de ser forte. Aceita o processo com maturidade. E é por isso que, no final, chega mais longe. Não porque teve menos dificuldade, mas porque entendeu que a construção vale mais do que a espera. Pensa nisso com sinceridade. Muita gente chama de prudência aquilo que na verdade é medo. Chama de planejamento aquilo que na verdade é adiamento. Chama de cautela aquilo que no fundo é fuga. E enquanto essa confusão continuar, a pessoa vai continuar parada, olhando a própria vida de fora, como se estivesse esperando o sinal certo para viver. Mas o sinal certo quase nunca vem antes da ação. Ele aparece dentro da ação. É caminhando que a clareza nasce. É construindo que a confiança cresce. É enfrentando que a força se revela. Então a pergunta não é se você está pronto. A pergunta é se você vai continuar esperando ou se vai começar a construir. Agora vem a parte que realmente muda a forma de enxergar tudo. O mundo valoriza o que aparece, mas a vida recompensa o que é sustentado. E essas duas coisas não são iguais. O que aparece pode impressionar por um tempo. O que é sustentado transforma por dentro e por fora. O que aparece chama atenção. O que é sustentado muda destino. É fácil admirar uma pessoa que exibe resultado. Difícil é perceber a cadeia de escolhas que permitiu aquele resultado existir. Muita gente vê o topo e esquece a escada. Vê a conquista e ignora o processo. Vê a vitória e apaga a disciplina. Só que nada sólido nasce de brilho momentâneo. Tudo o que permanece foi sustentado em algum nível de fidelidade ao processo. Esse é o ponto que separa a ilusão da maturidade. Ilusão quer parecer pronto. Maturidade aceita ser lapidado. Ilusão quer reconhecimento imediato. Maturidade aceita a demora do crescimento. Ilusão quer aprovação externa. Maturidade encontra valor naquilo que é consistente, mesmo sem aplauso. E é essa maturidade que alimenta a verdadeira força. Talvez você esteja cansado de começar e parar. Talvez esteja cansado de prometer e não sustentar. Talvez esteja cansado de admirar a vida que os outros construíram, enquanto a sua continua girando em círculos. Mas a saída não está em mais espetáculo. Está em mais sustentação, mais compromisso, mais repetição certa, mais fidelidade ao que funciona. O mundo vai continuar valorizando o que brilha rápido, mas a sua vida precisa ser construída com aquilo que dura. Porque brilho sem sustentação apaga, estrutura sem ostentação permanece, e é isso que faz alguém vencer de verdade. Não é apenas chegar, é permanecer de pé depois que chega. Não é só começar com força, é continuar com seriedade. Então, se você quiser mudar sua trajetória, pare de buscar o que impressiona e comece a buscar o que sustenta. Pare de viver para parecer e comece a viver para construir. Pare de investir energia naquilo que chama a atenção por um instante e passe a investir no que molda caráter, disciplina e resultado de longo prazo. E agora eu quero fechar essa mensagem com uma provocação que precisa ser levada a sério. Escreve aqui: você está buscando resultado ou só a aparência dele?
Porque essa resposta revela muito mais do que parece. Revela o quanto você entende o valor do processo. Revela o quanto você está disposto a pagar o preço da construção. Revela se você quer vitória ou apenas a imagem da vitória. Resultado verdadeiro não nasce da pose, nasce da prática. Não nasce da aparência, nasce da repetição. Não nasce do desejo solto, nasce da construção sustentada. E no fim, é isso que diferencia os vencedores dos que apenas sonham em vencer. Talvez hoje seja o dia em que você pare de se encantar com o bonito e comece a respeitar o que funciona. Talvez seja o dia em que você entenda que o processo não é um atraso, é a própria vitória em formação. Talvez seja o dia em que você pare de fugir da repetição e comece a tratar a disciplina como a linguagem real da transformação. Porque as pessoas vencedoras não fazem o que é bonito, fazem o que funciona. E quando você finalmente entende isso, para de procurar atalhos e começa a construir algo que realmente permanece.